vidas. Queremos te agradecer por essa liberdade que tu nos concede de estarmos aqui com um propósito, Senhor, de exaltar, glorificar teu santo nome. Queremos te agradecer por cada um que está aqui presente, que cada um tenha vindo realmente com o coração transbordante de alegria por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Que tudo o que seja feito aqui seja para o louvor da tua glória e edificação das nossas vidas espirituais. Todo louvor, toda honra, a mensagem possa ser de edificação para as nossas vidas espirituais. E as nossas mentes, os nossos corações, os nossos ouvidos, esteja cativo, Senhor, a voz do teu Santo Espírito. Ser com aqueles que não puderam estar aqui, mas que a tua graça, a tua bênção também chegue até eles, Senhor. Muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos dizer ao nosso Deus que Ele pode reinar neste lugar. Todos querem te adorar, toma tua direção. Se vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. A igreja? Contempla cada irmão, ó meu Senhor. Dá-me paz. Dá-lhe paz. Desfaz toda tristeza. Desfaz toda tristeza. Reina, Senhor, nesse lugar. Só a igreja pode. Senhor, as palmas. Jesus, Ó sim, diga. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Experiência dessa com Deus, se coloque nas mãos dele, para você entender o que é o antes da sua vida e o depois da sua vida com Deus. É algo que ninguém nesse mundo consegue enxergar. Só a diferença, mas entender. Mas é aquele ali, é aquele lá. Não, não acredito. É sim, porque é assim que Deus faz. Ele transforma o antes do homem e faz o depois dele com Deus. Ele faz de um jeito que o mundo fica olhando assim, e muitos vão querer conhecer através da tua vida, através do teu depois. Quem é esse Deus tão lindo que transformou o teu ser? E o depois, como posso explicar? O amor transformou esse mundo sem cor. Cante. E aquilo que era impossível, por detrás de uma história de dor, se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus
começo, entre o antes e o depois. Você pode cantar? Como posso explicar o amor? O amor transformou esse mundo em amor. E aquilo que era impossível, por detrás de uma história de dor, me tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus, transformação e vida. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus, transformação e vida. Só em Jesus, transformação e vida. A igreja pode sentar. Vamos fazer junto essa leitura bíblica em uníssono, que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, que diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi.
cultos dignos dedicar a Ti. Amém. Vamos fazer essa leitura responsiva. Onde tem leitor? Eu vou pedir para que o irmão Tiago Reis leia, por favor. No estado do Rio de Janeiro existem mais de 20.000 detentos. No estado de São Paulo são mais de 90.000. Em todo o Brasil, o número de detentos chega a mais de meio milhão. Porque estive preso e vocês me visitaram. E indiretamente, juntando os familiares, que também são vítimas, chegamos aproximadamente a mais ou menos 4 milhões de pessoas. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Porque estive preso e vocês me visitaram. E em todo o Brasil temos mais de 711.463 presos. O Brasil tem a 4ª maior população de presos do planeta. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Porque estive preso e vocês me visitaram. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Eu vou convidar a igreja a se colocar em pé mais uma vez, para a gente fazer o tema, a divisa e cantar o hino oficial. Vamos lá? Pela vida em Jesus eu coopero. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Jesus me entrego e a mim mesmo eu nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz real e esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Todos, usa-me, Senhor. Quero proclamar que és Salvador e transforma vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou. Os quero falar do teu amor. por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo eu nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz leal e esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, Quem irá? Usa-me, Senhor. Os quero proclamar que és Salvador e transforma a vida. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou. Os quero falar do teu
seja na vida ou na morte, quero servir a Ti, Senhor. Quero, ó Deus, falar do Teu amor. Usa-me, Senhor, pois quero proclamar que és Salvador e transforma vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do Teu amor. Ainda de pé, é porque não tem como cantar esse hino, irmãos, sentado, né? Então vamos louvar a Deus com alegria. A igreja? Com alegria, com alegria, vou celebrar a vida que Jesus me deu, me restaurou e agora posso andar na terra que Ele me prometeu. Com alegria, vou celebrar a vida que Jesus me deu, me restaurou e agora posso andar na terra que Ele me prometeu. Terra que mana leite e mel, lugar das delícias de Deus. Vou descansar no Teu amor. Sou escolhido, sou escolhido, sou escolhido. Oh, 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 oh. Com alegria vou celebrar a vida que Jesus me deu, me restaurou, agora posso andar na terra que Ele me prometeu. Vocês? Alegria, vou celebrar a vida que restaurou, agora posso andar na terra que Ele me prometeu. Não há nada que possa impedir o Seu agir. Maior é Jesus, e Ele está em mim. Todos juntos. Com alegria vou celebrar a vida que Jesus me deu. Cante. Me restaurou, agora posso andar na terra que Ele me prometeu. Com alegria. Com alegria vou celebrar a vida que Jesus me deu. Me restaurou, agora posso andar na terra que Ele me prometeu. Terra que mana leite e mel, lugar das delícias de Deus. Vou descansar no Teu amor. Sou escolhido, sou escolhido, sou escolhido. Senhor. Oh, 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 oh. Agora os irmãos podem sentar. Nesse momento vamos ter o recolhimento dos dízimos e oferta e queremos convidar os diáconos que estão de plantão nesse momento. Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, juntos e verdadeiros são os Teus caminhos. Grandes são as Tuas obras,
injustiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome, pois só teu nome é santo. Dá pra chegar, dá pra chegar. Santo e eterno Deus, toda honra, toda glória, Senhor, todo louvor seja dado ao teu nome, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te agradecer pela essa alegria indescritível, Senhor, que nós sentimos nos nossos corações, Senhor, que é nada mais, nada menos do que a tua presença, bem-fazer. Nós te louvamos, ó Deus, pela maravilhosa e gloriosa alegria da salvação que temos em Cristo Jesus. Nesta hora, Senhor, nós queremos, ó Deus, te agradecer mais uma vez pela liberalidade, espontaneidade de cada um dos teus servos, dos teus filhos, daqueles, ó Deus, que participaram, Senhor, com seus bens para o sustento, Senhor, do teu reino, da tua causa aqui, Senhor, neste mundo. Nós suplicamos em nome de Jesus que o Senhor continue abençoando ricamente a todos que puderam assim participar e aqueles também que não puderam participar, Senhor. Suplicamos também em nome de Jesus que essas ofertas, esses dízimos, meu Deus, sejam sempre bem administradas, Senhor, para o louvor e para a glória do teu nome. Continua, Senhor, conduzindo este culto para o teu louvor, para a tua glória, Senhor. É a nossa oração, no nome santo do Filho amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir o que Deus tem a falar nos nossos corações através do seu servo. Boa noite. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 3. Temos trabalhado durante o mês de julho essa temática de que pela vida que é em Jesus eu coopero. E hoje de manhã nós vimos aqui com base em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, que não é o texto que a gente vai ler agora, como vivendo como cooperadores de Deus. Aí a gente viu aqui com os irmãos algumas características de um cooperador de Deus. E agora nós vamos ver em Filipenses, sim, agora do capítulo 1, a partir do verso 3, sobre orando pelos cooperadores, né? Tema do mês. Pela vida que há em Jesus eu coopero. Então vamos ver agora um outro aspecto da cooperação, do ponto de vista agora do cooperado, certo? De manhã nós vimos do ponto de vista do cooperador, aquele que coopera. E agora do ponto de vista do cooperado, quando o cooperado não é mais Deus. O cooperado é um missionário, por exemplo, que está no campo fazendo uma missão qualquer relacionada ao reino de Deus, ou está numa igreja como pastor, ou está em uma outra situação na Cristolândia, enfim, fazendo um trabalho para o reino de Deus, e ele precisa de um suporte
e quando ele recebe esse suporte, a gratidão que ele tem para com aqueles que o suportam, no sentido de que cooperam para que ele consiga fazer a obra que ele foi chamado para fazer. Então vamos ficar de pé, nós vamos ler em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 11. Depois a gente vai meditar sobre esse texto, observando essa relação que Paulo, agora Paulo vai estar na situação de cooperado, e ele vai orar pelos seus cooperadores, né? Nós falamos de manhã sobre a nossa situação enquanto cooperadores de Deus, e aqui os crentes de Filipos, da cidade de Filipos, eles estão sendo colocados por um missionário chamado Paulo. Ele está nesta relação com eles de orar por eles. Aí vamos ver que coisas interessantes ocorrem quando um coração grato a Deus se derrama diante de Deus, agradecendo a Deus por aquelas pessoas que o próprio Deus levantou para cooperar com ele, para sustentar a obra. Então vamos à leitura de Filipenses capítulo 1, de 3 a 11. Preste atenção, se você não tem uma Bíblia nas mãos. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Amém? Nosso Deus, muito obrigado por esta oportunidade de lermos a Tua Palavra. Muito obrigado pela presença do Teu Santo Espírito nos nossos corações, nas nossas mentes, que vai fazer o seu papel a partir deste momento de nos iluminar as mentes e os corações para que possamos compreender, além da mera letra, os desígnios do Teu coração para os nossos corações nesta noite. Por alguma razão que só Tu sabes e Tu conheces, Tu marcaste um encontro com todos nós nesta noite. Nós não sabíamos quem estariam aqui, mas Tu sabias desde o início. E alguma coisa Tu tens para nos mostrar nesta noite. Estamos aqui para nos colocar nas Tuas mãos, para sermos usados como instrumentos de justiça, para que esta Tua Palavra penetre profundamente nos nossos corações, fazendo a mudança necessária para a nossa santificação. Somente a Tua Palavra pode nos santificar, a partir do momento que nós a abrigamos em nosso coração e que nós permitimos que ela faça a obra que Tu planejaste para ela fazer, como na Tua Palavra mesmo Tu disseste que a Tua Palavra não volta vazia, mas faz a Tua obra. Abrimos neste momento nossas mentes e corações para que esta obra seja completa, e ela será completa quando atingir os Teus propósitos. Muito obrigado por esta palavra. Nós Te oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho querido, nosso amado Mestre e Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Orando pelos cooperadores. Agora nós vamos ver, como eu falei, uma relação diferente sobre a questão da cooperação.
Quem coopera, coopera com alguém, e quem é cooperado porque alguém sentiu o desejo de cooperar. Esta cooperação, como a gente falou de manhã, eu queria que vocês entendessem, não se limitassem a essa cooperação no sentido de finanças somente, no sentido de cooperação financeira. É lógico que a cooperação financeira é fundamental, mas tem pessoas que não podem cooperar financeiramente e elas cooperam de outra forma, né? Mas a maioria das cooperações no âmbito da igreja, ela é financeira, ou de alguma forma ela providencia o sustento, enfim. E o sustento vai muito além da comida, do arroz e do feijão. Nós precisamos, como seres humanos que estamos vivos nesta terra, nós precisamos de uma série de coisas para continuarmos vivos. Os missionários não são diferentes de nós, né? Não são diferentes de nós. Eles precisam das mesmas coisas que nós precisamos para ficarem vivos. Eles precisam de remédio, de comida, de roupa, de dinheiro para pagar suas contas. Eles precisam de uma série de coisas. E é muito bom quando aqueles que não sentiram de Deus o chamado para irem, mas eles sentem de Deus um chamado para cooperarem. E é importante demais compreendermos a dedicação de um missionário, de um cooperado, a dedicação que ele desenvolve para com aqueles que cooperam com ele. Normalmente é uma relação, às vezes não é nem da nossa parte para com eles, porque às vezes parece que nós não fazemos questão de conhecermos os missionários. Parece que a gente faz alguma coisa para, assim, aplacarmos as nossas consciências. Então a gente pega um carnê e a gente todo mês vai no banco ou na lotérica e paga aquele valor, mas a gente não quer nem saber para onde que aquele dinheiro está indo, não quer nem se interessar em receber uma carta daquele missionário e ler aquela carta e ouvir as coisas que ele está dizendo para nós. Esse texto que eu acabei de ler aqui, ele fala exatamente disso. Um homem agradecido a Deus, né, primeiramente, por ter levantado outras pessoas para sustentarem o seu ministério, e ele está agradecido por essas pessoas, e ele está orando por essas pessoas, e nós vamos agora mergulhar nesta relação para nós compreendermos como poderia ser a nossa relação com os nossos cooperados, nós enquanto cooperadores, né? Como igreja, nós temos feito a nossa parte. Alguns membros da igreja, como pessoas, como cristãos, têm feito a sua parte. Mas eu quero dar um passo à frente. É para que a gente procure conhecer o missionário. Existem infelizmente nessa época de pandemia não foi possível acontecer, mas normalmente a junta de missão manda missionários para visitar as igrejas e vocês têm experimentado isso, a gratidão deles quando aqui vêm e mostram o que a nossa cooperação tem sido capaz de providenciar em termos de realizações. A cooperação, ela tem um caráter completo. Ela precisa ter um caráter completo. Ela desperta a ação de graças e orações alegres em favor dos cooperadores. A cooperação tem um caráter completo, ela não fica pela metade, ela não pode, na verdade, ela não fica pela metade, com um terço quase completo, ela tem um caráter completo. Esse modelo foi criado por Deus de cooperação. Então, há pessoas que vão, há pessoas que sustentam as que vão. Na linguagem militar do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento é um trecho, é uma porção da palavra de Deus, onde você vê muitas batalhas ferrenhas, terríveis até, né? Então,
o Antigo Testamento tem uma carga emocional muito maior, muito mais forte. Há pessoas que até não gostam de ler o Antigo Testamento porque acham que o Deus do Antigo Testamento não pode ser aquele Jesus do Novo Testamento, mas é o mesmo. É o mesmo. As pessoas é que não são as mesmas. As pessoas não eram como as pessoas de agora. E não que nós sejamos melhores do que elas. Como eu já falei em outra ocasião aqui, em outras ocasiões, nós que eu estou dizendo, nós da modernidade, nós apenas aperfeiçoamos os nossos métodos de fazer injustiças. Nós aperfeiçoamos os nossos métodos de matar, mas nós continuamos cruéis no nosso íntimo. Apesar de que, quando lemos o Antigo Testamento, achamos que aqueles homens eram mais cruéis do que nós, e às vezes nem entendemos porque Deus dava determinadas ordens como dava, e não poupava, por exemplo, nem mulheres, nem crianças, nem idosos, nem ninguém. A ordem era exterminar. E assim eles faziam. E só depois que você compreende o amor de Deus mencionado no Novo Testamento, demonstrado no Antigo Testamento, na pessoa de Jesus de Nazaré, você consegue fazer uma leitura mais suave do Antigo Testamento e você passa a compreender uma coisa que muitas das vezes nós não queremos compreender. É uma coisa triste, é uma realidade triste. Mas mesmo o Jesus do Novo Testamento, amoroso, compassivo, misericordioso, ainda que o Antigo Testamento também fala essas mesmas coisas a respeito de Deus, que Deus é compassivo, é misericordioso, é perdoador, mas Jesus não teve nenhuma dúvida em dizer que nós deveríamos procurar o caminho estreito que conduz à salvação, porque disse ele que existe um caminho largo e espaçoso que conduz à perdição, e muitos são que vão por este caminho. Do ponto de vista de Deus, não há nenhuma diferença entre uma pessoa que foi morta numa batalha lá no Egito, lá no Antigo Testamento, com toda aquela crueldade que a narrativa mostra. Não há nenhuma diferença para uma pessoa daquela para uma pessoa de hoje que morre sem Cristo e sem salvação. Ambas estão perdidas. E pouco importará na eternidade se elas morreram numa guerra, trucidadas pelo inimigo, ou se elas morreram de velha nos tempos atuais, mas morreram sem Deus e sem salvação. Deus é o dono da vida. Como Jó disse, ele dá e ele tira. Ele não pede permissão para dar e ele não pede permissão para tirar. Essa foi a conclusão que Jó chegou. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele disse isso, irmãos, exatamente no momento em que Deus tinha tirado. Porque é muito fácil você dizer, antes de Deus tirar, é muito fácil você acreditar e dizer, o Senhor dá e o Senhor tira. Mas é difícil você dizer isso quando o Senhor acabou de tirar. Se nós formos sensíveis à palavra de Deus, nós vamos compreender muitas coisas que Deus quer que nós compreendamos. Mas às vezes nós não compreendemos porque nos falta sensibilidade para confiar num Deus que diz: eu dou a vida e tiro a vida. Eu envio a enfermidade e envio a cura. Eu envio a dor e eu envio o lenitivo. Se você fizer uma leitura atenciosa do Antigo Testamento, você vai ver que aqueles
servos de Deus do Antigo Testamento, eles não tinham muita dificuldade em lidar com isso, não. Com essa questão de Deus dar, Deus tomar, Deus tirar, Deus fazer, Deus matar, Deus dar a vida. Eles não tinham muita dificuldade com isso, não. Veja que quando Jó se viu naquela situação, perdeu tudo, filhos, filhas, toda a riqueza. Ele é repreendido pela sua mulher e de imediato ele repreende a mulher dele com uma palavra de sabedoria muito grande. Ela diz assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele diz assim: você está agindo como louca. Por acaso, perguntou ele, nós vamos receber de Deus só coisas boas? Como quem diz assim, nós somos diferentes das outras pessoas? Nós vamos receber de Deus só coisas boas? Ele só é fiel se vier coisas boas? Se as coisas ruins vierem, ele deixou de ser fiel? Eles não tinham muita dificuldade. Às vezes até ficamos confusos com determinados textos, por exemplo, que eles não tinham esse conceito que a gente tem de Satanás, de um ser como Satanás. Por isso você lê lá, por exemplo, que veio um espírito mau da parte de Deus e perturbava o rei Saul. Pode ser uma forma diferente de falar, mas quer dizer a mesma coisa. Quer dizer que o espírito mau só veio porque Deus permitiu. É isso que o texto está dizendo. Quer dizer que aquelas desgraças todas que aconteceram na vida de Jó, que a gente agora sabe, lê, e está lá escrito que foi Satanás que providenciou aquilo, mas só aconteceu aquilo porque Satanás pediu permissão a Deus e Deus deu permissão para ele fazer. Por isso que tem gente que fala em vontade permissiva de Deus. Sinceramente, eu não vejo muita diferença, não, entre vontade permissiva e vontade. Se Deus não quisesse, Satanás não tinha feito nada com a vida de Jó. O problema é que Deus queria mostrar alguma coisa. Lendo o livro, a gente até acredita que Deus está querendo mostrar alguma coisa a Satanás, mas eu acredito que Deus nunca se importou com o que Satanás pensa ou deixa de pensar. Satanás está destinado à destruição, como Jesus falou, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O ser humano vai para lá porque ele peca, ele resolve pecar. Foi uma decisão de Adão pecar. De lá para cá, aí a gente vem pecando sem muita escolha. Até que Cristo entra em nossos corações, coloca o seu Santo Espírito em nós, começa uma transformação em nossa vida, e dependendo de como nós encaramos essa transformação, como nós nos envolvemos nessa transformação, como nós nos colocamos nas mãos de Deus para sermos transformados, nós poderemos até dizer não ao pecado. Mas até lá, não há como dizer não. Por isso que Jesus falou: quem pratica pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo fala todo o tempo de uma escravidão ao pecado. Satanás cega as pessoas de tal forma que eles acreditam que liberdade é fazer o que eles fazem. Mas não é. Jesus está dizendo que não é. Liberdade é dizer: não, eu não quero fumar, eu não quero beber, eu não quero me prostituir. Isso é liberdade. Mas eles pregam exatamente o contrário, que liberdade é você é livre quando você pode ter 10 mulheres. Mas liberdade é quando você pode dizer assim: eu não quero, eu só quero ter a minha mulher. Isso é que é liberdade. Eu não quero só porque hoje é sexta-feira e o pessoal vai para um barzinho beber, eu não quero beber. Eles vão porque eles não são livres. Eles pensam que são livres, mas eles não são livres.
Eles só serão livres quando eles puderem dizer: não quero ir. Então, esta relação de Deus do cooperado com o cooperador, ela passa por todos esses aspectos que estou falando, porque, como eu disse de manhã, irmãos, Deus não precisa da nossa cooperação. E se Ele não precisa da nossa cooperação, por que Ele pede a nossa cooperação? É por causa da misericórdia dEle e do amor dEle. Ele deu a nós determinados privilégios que Ele não deu a nenhum anjo. Você já viu um anjo descer do céu com a Bíblia embaixo do braço e pregar o Evangelho numa praça? Você viu isso quando? Porque eles não têm esse privilégio. Deus quis dar esse privilégio a você, a mim, a todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Ele tem esse privilégio de pregar o Evangelho para outras pessoas. E a autoridade da pregação, ela reside exatamente no fato da transformação experimentada por aquele que está pregando. Por isso que é importante ter uma vida transformada. Porque a transformação pouco vai importar para a salvação. A salvação não depende da transformação. Mas a transformação faz parte do plano de Deus. Só que ela é pós-salvação. A salvação não depende da transformação, mas é o contrário, a transformação depende da salvação. Quem é salvo é transformado. Quem não é salvo não é transformado. E é uma perda de tempo ficar tentando se transformar para ser salvo. Perda de tempo. Deus vai só deixando você ir de mal a pior, como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo, e você vai aprendendo, caindo e aprendendo, e a grande lição que você precisa aprender é o seguinte: você não tem condição. É como se Deus dissesse a você: você não tem condição. Para de lutar, como Jesus disse a Paulo. É duro para você, Paulo. Essa luta é muito dura para você. Você não consegue lutar contra os aguilhões. Você não consegue, com as mãos limpas, sem nenhuma arma, lutar dando, como a gente diz o ditado popular, dando murro em ponta de faca. Você consegue ganhar alguma batalha dando murro em ponta de faca? Essa luta simboliza a luta do ser humano sem Cristo contra o pecado. Ele não tem condição nenhuma. Não há a menor possibilidade. É preciso que ele se renda e peça que Deus lute por ele. E Deus começa uma transformação, que sem ele se dar conta, ela vai acontecendo. Jesus disse: é como uma semente que é colocada na terra. Quer você fique acordado ou vá dormir, ela vai crescer no tempo certo, e no tempo certo ela vai dar o fruto que ela precisa dar. Mas você precisa descansar. Descansa. Se coloca nas mãos de Deus, que o tempo vai trazer a mudança. Mas isso está longe de ser uma atitude passiva. Você tem uma atividade a desempenhar nessa questão, e essa atividade Paulo está orando aqui para que aconteça na vida dos crentes de Filipos, os filipenses. Na verdade, Paulo não tem nenhuma dúvida de que isso vai acontecer. Então, a obra de Deus na vida de um cooperador será sempre completa. Verso 6: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Ele não tinha dúvida disso não, Paulo. A gente canta e tudo, mas às vezes a gente não deixa essa verdade entrar no nosso coração. A gente canta, mas quando fecha as portas do templo, a gente vai para nossas casas, parece que a gente saiu da presença de Deus. E isso é uma coisa das mais tristes e lamentáveis
que pode acontecer na vida de um ser humano. É ele achar que está na presença de Deus quando ele está, como nós estamos aqui agora, no templo, adorando, orando, ouvindo, ensinando e aprendendo. E quando der 8 horas, a gente vai para nossas casas e saímos da presença de Deus. É triste demais isso, porque nós nunca sairemos da presença de Deus. Não há nenhum lugar onde a gente possa, onde a gente possa estar, não há nenhuma situação pela qual a gente possa passar que a gente vai sair da presença de Deus. Não existe, isso é uma ilusão. E é bom que seja assim, é bom que a gente pense assim, para que a gente viva de uma forma condizente com quem está na presença de Deus. Tenho certeza, Paulo diz, que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la, até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então, a obra de Deus, ela sempre será completada, ela sempre será terminada, porque é uma obra de Deus. As minhas obras, elas nem sempre serão completadas, mas a obra de Deus, ela sempre será completada, porque Ele é Deus. A obra que Deus tem que fazer em mim, é Ele que vai fazer. Eu posso dar mais trabalho ou menos trabalho, mas é Ele que vai fazer. E Paulo está dizendo, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Por quê? Alguns dão mais trabalho a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Outros, nem tanto. Mas todo crente, ele tem a presença do Espírito Santo nele. E esse Espírito Santo conhece ele e sabe exatamente quais são as pedagogias que Deus vai usar para atingir aquele coração, aquela mente. Um bom professor, uma boa professora que procura conhecer os alunos, ele e ela sabem que com Joãozinho tem que falar de uma forma diferente da que fala com Pedrinho, porque Joãozinho é de um jeito, Pedrinho é de outro jeito. Joãozinho aprende mais assim e Pedrinho aprende mais desse jeito. Não existe nenhum pedagogo melhor do que Deus, porque Ele conhece cada um de nós e Ele vai exatamente ao encontro das nossas necessidades. Ele sabe exatamente o que precisa acontecer na minha vida para que eu aprenda uma lição. E há pessoas que aprendem mais com a dor do que com a alegria. Aprendem mais com a tristeza do que com a alegria. E por amor a estas pessoas, Deus vai providenciar coisas tristes na vida dela. Se você só busca Deus na hora do sofrimento, Deus lhe ama tanto que Ele vai mandar sofrimento para a sua vida. Ele quer você junto dEle. Quer você junto dele. Em segundo lugar, o cooperador está sempre no coração e nas orações do cooperado. Paulo está aqui na situação de cooperado, e os crentes da cidade de Filipos, da igreja aos filipenses, eles estão na situação de cooperadores. O cooperador está sempre no coração e nas orações do cooperado. Versículos 7, 8 e 9. Olha o que Paulo diz aqui, ó. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Eu os tenho em meu coração. Tenho um missionário que ele está na Ucrânia. Ele é brasileiro, a mulher dele é brasileira, os filhos são brasileiros. E quando ele foi para lá, ele já pregou nessa igreja aqui. O pastor Milton ainda era pastor da igreja. O nome dele é pastor Jorge Wanderson. Ele foi pastor de uma igreja em Natal, na cidade de Natal.
E este rapaz, ele, juntamente com a esposa dele, eles entenderam que Deus estava chamando eles para ir para lá. E eles foram por uma instituição religiosa chamada CEPAL, que envia missionários para várias partes do mundo, com um detalhe: se você quiser ser missionário da CEPAL, a primeira coisa que você tem que fazer é conquistar o seu sustento. Você tem que sair de igreja em igreja pedindo sustento. E uma igreja dá uma parte, outra igreja dá outra parte, um irmão dá uma parte, ou um irmão dá outra parte, e você larga tudo e vai-se embora com uma mulher e 2 filhos. E todo mês Jorge manda uma carta, né, para as pessoas que o mantêm, e para as igrejas que o mantêm também. E tem um texto que ele gosta muito de colocar, que é um texto do Antigo Testamento, que fala de uma batalha, fala de uma situação muito difícil que o rei Davi estava enfrentando, fugindo dos seus inimigos, e ele se acercou, o rei Davi, de homens, está lá no texto escrito, homens que não tinham mais esperança na vida, eram endividados, alguns eram criminosos. E eu até digo às vezes brincando, Davi foi o primeiro lampião que teve, foi o rei Davi. Ele saiu com 300 homens, vagando pelo mundo, fugindo. É exatamente nesse momento que ele conhece uma mulher chamada Abigail, se lembra da mulher de Labão e tal, aquela história? É neste momento. Mas tem uma situação que eles voltam de algum lugar, não sei se de uma batalha, e a cidade que eles viviam tinha sido saqueada, tinham levado todas as mulheres e todas as crianças, e ele, com um exército pequeno, ainda teve que dividir o exército ao meio, para a metade ficar tomando conta da bagagem, das coisas, e a outra metade ia lá atrás do inimigo para destruir o inimigo e trazer de volta as suas mulheres e os seus filhos. E eles vão, e eles, quando voltam, surgiu um problema entre eles na questão de dividir o que eles tinham conquistado nessa batalha. E alguém deu a seguinte ideia, falou assim: não, quem foi lutar tem que ter direito a uma parte maior. Aí Davi disse: não, a parte de quem ficou é a mesma de quem foi. Então Jorge gosta muito de citar esse texto, porque ele quer dizer para nós que a parte nossa, o galardão nosso, é igual ao dele que está lá. E é muito bom quando a gente consegue ouvir isso de um missionário que está lá. Porque é a pessoa que está lá fazendo o que eu deveria estar fazendo, que está dizendo: a tua parte é igual à minha. Você ficou tomando conta da bagagem. Se você não ficasse tomando conta da bagagem, quando eu voltasse não ia ter mais bagagem. Então, é importante essa sensação que só um cooperado consegue transmitir aos cooperadores. É o que Paulo está dizendo aqui para eles, irmãos. Veja, é apropriado que eu me sinta assim, ou seja, é o que Deus espera de Paulo, o que Deus esperava de Paulo, o que Deus espera de Jorge Wanderson, o que Deus espera de todos os missionários que estão no campo, é que eles sintam isso a respeito dos cooperadores, já que eles estão no coração, vocês estão no meu coração. Veja, vocês têm participado comigo da graça. Veja se não é o mesmo sentimento. Vocês têm participado comigo da graça. A graça de Deus chega aos corações de várias pessoas e vocês têm parte nisso. É porque você pega todo mês R$20 e manda para lá que você tem parte nisso. Às vezes Satanás quer colocar no seu coração um sentimento e dizer: para de mandar isso, rapaz, R$20 não vai ajudar em nada a vida do missionário.
Ele quer que você desista de fazer isso. Aí você que dá 20 desiste, o outro irmão que dá 30 desiste, o outro que dá 10 também desiste, e todo mundo desiste, e o missionário não pode ser sustentado. Então não importa se a sua oferta é 10, ou 20, ou 5 reais, ou 100 reais, ou 1.000 reais. Não é o valor que está em questão aqui. É a participação. É a participação. Tem irmãos que se recusam a oferecer 1% do seu salário para missões mensalmente. Esses irmãos nunca foram abençoados por uma carta de um missionário. Eles se sentem muito bem com o que a igreja deles tem feito. Eu já dou dízimo, a igreja recebe o meu dízimo para isso, né? Mas um coração agradecido vai além do dízimo. Nunca me esqueço das palavras de nosso Senhor: quando vocês fizerem tudo o que for pedido, vocês podem se considerar servos inúteis, porque vocês fizeram só aquilo que foi pedido. O que Deus espera de mim e de você é que a gente vá além do que é pedido. A gente, se não for além por um motivo, a gente vai acabar gastando aquele dinheiro de outra forma, irmãos. Vai. Tinha um irmão aqui chamado... Como era o nomezinho a mulher dele chamava Deusa. Não, Abimael. Abimael dizia assim, ele era um homem crente fiel a Deus, nos dízimos e nas ofertas. Ele dizia assim, se eu deixar de entregar, ele tinha essa experiência na vida dele. Não estou dizendo que Deus faz isso, mas pelo menos na vida de Abimael fez, porque Abimael dava esse testemunho. Ele falou assim, quando eu deixo de entregar, vai tudo para a farmácia. A televisão quebra, o micro-ondas não funciona direito, aí vai tudo embora do mesmo jeito. Ele dizia isso. Então, quem sou eu para dizer que era diferente, né? Então, é muito bom quando a gente é tido em alta conta por pessoas simples, pessoas que não colocaram a sua vida em primeiro lugar. Porque se Jorge tivesse colocado a vida dele em primeiro lugar, ele não tinha saído daqui para ir para lá, para aquele país, aprender uma língua toda troncha, que a gente não sabe nem para onde vai. Hoje os filhos dele falam aquela língua, né? Aí, e o que me deixa assim extasiado e feliz é que Jorge não estaria lá se não tivesse ninguém sustentando. Então Deus faz esse trabalho maravilhoso. Pela vida que há em Jesus, eu coopero, né? Você já pensou? É só uma hipótese, né? Só uma suposição. Você já pensou se um dia você chegar no céu? Quer dizer, eu acho que você vai chegar, não é se um dia você chegar, quando você chegar no céu, aí você encontrar uma pessoa lá e essa pessoa falar para você assim, olha, eu estou aqui por causa de você. Como que você está aqui por causa de mim? Não, o missionário que pregou o evangelho para mim, ele falou que você era um mantenedor dele. Você não sabe nem que isso pode acontecer. Se vai acontecer, se não vai, eu não sei. Eu estou dizendo que é possível acontecer. Deus pode revelar o que Ele quiser a determinadas pessoas e essas pessoas podem fazer aquilo que o seu coração agradecido está mandando fazer. Está mandando fazer.
cooperador está sempre no coração e nas orações do cooperado. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa. Aqueles irmãos ajudavam não só a manter Paulo, mas ajudavam na defesa dele, talvez pagando algum advogado, alguma coisa assim, para defender o Paulo. E confirmação das boas novas. Deus, verso 8, Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Finalmente ele diz no verso 9, oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Por que um cooperado faz esse tipo de oração, entregando o cooperador a Deus? Porque ele sabe que isso é como uma bola de neve. Deus te abençoa, você abençoa pessoas, Deus te abençoa mais, e você abençoa mais pessoas, e Deus te abençoa mais. Por que Deus te abençoa? Porque Ele sabe que você abençoa pessoas. Agora, não entenda bênçãos, não limite as bênçãos de Deus. Não entenda bênçãos só com recursos financeiros, não, irmão. Né? Deus nos abençoa de tantas formas, de tantas maneiras. Para que a gente vai ficar reduzindo essas bênçãos de Deus, considerando bênçãos só financeiras? Se o irmão não tem um carro, ele acha que não é abençoado. Se tem um carro, mas ele acha que não é abençoado porque o carro não é zero. Às vezes as bênçãos é simplesmente você saber que tem alguém orando por você, né? Quando eu era seminarista, o pastor Moisés gostava de me levar para as igrejas dele do interior para pregar. Aí eu ia pregar naquelas igrejas, Frecheiras, Primavera, Escada, e a gente saía por aquele mundo da fora, eu e Mara ali. Os irmãos empurrando comida na gente, porque o povo do interior gosta de... Olha, 5 horas você ia tomar café na casa de um irmão, depois do culto tinha que jantar na casa do outro, e quando você ia tomar café de 5 horas era um banquete. Casinhas simples, né, humildes, mas o coração dos irmãos assim agradecidos, né, de poder oferecer alguma coisa a alguém que está compartilhando a palavra com eles, né? Então, numa dessas igrejas, quando eu ia sair, quando terminou o culto, eu estava na porta me despedindo do pessoal. Uma senhora, com certeza ela já está na glória, ela era muito velhinha já naquela época, e isso faz uns 30 anos ou mais. Isso faz uns 30 anos ou mais. Aí ela estava com um caderninho, aí falou assim, eu queria que você me desse seu nome completo. Aí eu falei, completo? Ela disse, por que a senhora quer o nome completo? Ela disse, não, porque todo pastor ou pregador que vem nessa igreja, eu coloco o nome dele nesse caderno aqui. Aí ela disse, e nunca mais eu deixo de orar por ele. Isso é bênção ou não é? Por que você vai ficar achando que bênção é só dinheiro? É só salário, né? Acredite, tem coisas que Deus faz na sua vida, na minha, não é por mim, nem por você, não é porque você merece, não é porque eu mereça, não. Deus está fazendo porque tem alguém orando, e aí Deus atende. Deus atende. Quer ver um exemplo? Jesus estava numa casa e a multidão cercando, encheu a casa, encheu o terreno em volta, a rua, encheu tudo. E tinha uns amigos de um aleijado, que eles queriam que Jesus curasse o amigo. Normalmente nessas histórias de cura, quando a gente lê no Novo Testamento, a gente sempre vê, né, o próprio interessado na cura fazendo o pedido.
mas esse é diferente. Ele não é mencionado, a não ser para dizer que os amigos dele botaram ele numa maca, subiram no telhado, veja só, e fizeram um buraco no telhado e arriaram aquela maca com cordas até que ele baixasse na frente de Jesus. Aí o texto diz assim: vendo Jesus a fé deles, veja, a fé dos amigos, nem falou no aleijado. Vendo Jesus a fé dos seus amigos, vendo que eles tinham fé, Jesus curou o aleijado. Você já deve ter lido no Antigo Testamento Deus dizendo para alguns daqueles reis que desobedeceram a ele, que foram idólatras, que ergueram altares idólatras e adoraram outros deuses e tal, e Deus dizendo a ele, ó, por amor a Davi, eu não vou fazer isso com você, eu não vou tomar o reino de você por amor a Davi. Eu prometi a Davi, Deus disse, eu prometi a Davi que não ia faltar descendente dele no trono de Judá por toda a eternidade. E Deus manteve lá sempre um descendente de Davi, até que o grande rei chegou, e ele, por sua vez, filho de Davi. Quando Deus fez essa promessa ao rei Davi, o rei Davi não sabia disso, mas Deus já tinha incluído nessa promessa Jesus Cristo. Olha, ele vai ser teu descendente, e ele vai assumir o trono, e o trono vai ser eterno. E depois muitos homens fizeram coisas erradas, mas Deus está dizendo, por amor a Davi eu não fiz, por amor ao meu servo Abraão, por amor a Jacó, por amor a Isaac, eu não vou permitir isso. Do ponto de vista do povo em si, irmãos, Deus diz isso, vários profetas disseram isso em nome de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. Em terceiro lugar, o cooperador precisa compreender, nós, na posição de cooperadores, precisamos compreender o que é verdadeiramente importante. Essa frase, se nós não tivermos o cuidado, nós vamos passar por cima desse texto zilhões de vezes e não vamos aprender nada. Mas Paulo diz assim no verso 10: quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro, sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Por que será isso, irmãos? Quando você compreende o que é verdadeiramente importante, o que é que você faz? Me diga, pelo amor de Jesus Cristo. Com certeza você, como eu, nós fazemos muitas coisas na nossa vida. Mas nós fazemos muitas coisas, às vezes, sabe por quê, irmãos? Porque nós não compreendemos o que é verdadeiramente importante. Por isso que Paulo está orando, pedindo a eles assim, eu quero que vocês, verso 10, eu quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, porque isso vai fazer toda a diferença. A sua vida vai mudar quando você compreender o que é verdadeiramente importante. Quer ver um exemplo de vida que levava em consideração só o que era verdadeiramente importante? Jesus. Jesus não casou, Jesus não teve filhos, Jesus não escreveu nenhum livro, Jesus não fez seminário, Jesus não foi lá para o templo ficar lá só estudando. Jesus não se envolveu em disputas políticas, porque ele fazia o que era verdadeiramente importante. Jesus não se preocupava nem com comida. Jesus, come um pouco, Senhor. Ele disse assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou.
Cuidado, disse ele, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí eles ficaram, tá vendo? Você não trouxe pão? Olha, o homem está falando, cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus, quando viu, percebeu essa discussão entre eles, aí deu um pito. Vocês não aprendem nada. Vocês não se lembram dos 5.000 que eu alimentei com tantos pães e tantos peixes? Vocês não se lembram dos 4.000 que eu alimentei com tantos pães e tantos peixes? Estaria eu agora preocupado com pão? Aí eles ficaram tudo tristes, diz o texto assim, aí eles compreenderam que Jesus estava falando da doutrina dos fariseus. Então Jesus não se preocupava nem com comida. Ele sabia que na hora certa Deus ia providenciar a comida, né? Por isso que Paulo diz aqui, irmãos, quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. Porque se você compreende o que é verdadeiramente importante, você vai viver de modo puro, sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Você vai viver de modo puro. Por quê? Você vai ver que determinados programas, né, que passam na televisão não é importante. Não é importante. Determinadas novelas não são importantes. Determinadas lutas que nós travamos no nosso dia a dia não são importantes. De manhã nós dizíamos aqui para os irmãos, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Foi o que Jesus disse, e as outras coisas serão acrescentadas. A comida e a roupa será acrescentada. Então nós, como cristãos, nós temos que ficar ali naquele limiar. Não podemos ser irresponsáveis, né? Não vou trabalhar mais e tal, não sei o quê. Não, Paulo diz, quem não quiser trabalhar, que também não coma. Nós estamos aqui falando de sustentar pessoas que estão fazendo uma obra que nós acreditamos que é importante. E quando você acredita que a obra que o missionário está fazendo é importante, você coopera com ele, mesmo ele estando lá na Ucrânia. Lá na China, lá no Japão, não importa onde ele está, você coopera. Talvez o que você possa enviar para ele seja 1% do que ele necessita para sobreviver lá. Mas quantas centenas de mantenedores você acha que Deus é capaz de levantar? Hein? Não tenha dúvida não, irmãos. Quando você enterra o seu talento, Deus tira de você e dá para o outro, que negocia bem, que multiplica. Aí, eu não estou dizendo isso para que você contribua com esse objetivo. Não é essa a ideia. Mas é numa hora dessa que a gente não entende, às vezes, por que a nossa promoção não sai, porque o emprego que a gente tanto queria não saiu. Não saiu porque tem alguém que Deus preferiu. Porque esse alguém é mais mão aberta. Mas Deus não se deixa enganar. Não adianta você querer enganar Deus, dizer assim, não, se Deus dobrar o meu salário, eu vou manter um missionário sozinho. Não vai. Essa ordem não é invertida. Ela não pode ser invertida. A ordem é essa que Jesus falou. Você foi fiel no pouco, eu vou colocar você administrando muitas coisas. Porque o que Deus quer é fidelidade. Deus não quer o teu dinheiro. Ele podia fazer chover dinheiro na conta do missionário lá. Não é assim que as coisas no reino de Deus funcionam. As coisas no reino de Deus funcionam assim, na base do amor, na base do convencimento, né? Na base da pregação, da leitura da palavra de Deus. As coisas funcionam assim no reino de Deus. Versículo 11. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça,
que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Percebe que as pessoas de Deus, elas só têm uma preocupação, uma preocupação última. Elas podem estar preocupadas em encher essa garrafa aqui de água, mas no final das contas elas estão preocupadas com o resultado que essa garrafa cheia d'água vai fazer para que Deus seja glorificado. Entendeu? Essa garrafa precisa estar cheia aqui para o pregador não ficar tossindo e tal, e não parar antes do tempo porque a garganta está seca. Porque ele precisa falar alguma coisa que Deus quer que você ouça. Então alguém providencia para encher essa garrafa. Isso é para a glória de Deus, irmãos. Entendeu? Isso é para a glória de Deus. Alguém liga esse celular com esses cabos e esses negócios tudo aí para que alguém lá em casa, na sua casa, que não possa estar aqui, possa ouvir uma pregação, ouvir uma mensagem, e tudo isso é para a glória de Deus. Entenda isso, tudo que você faz para o reino de Deus é para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, você pode fazer bem feito, e deve fazer bem feito. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quando você envia sua oferta para missões, Deus é glorificado lá naquele país em que está o missionário. Não só pelo missionário, mas se o missionário é fiel, ele vai dizer sempre para os irmãos: olha, nós temos que orar pelos brasileiros lá, que eles estão me sustentando aqui. E aqueles irmãos estão orando às vezes por nós e você nem está sabendo. Nem está sabendo. Conclusão: quando abrimos nosso coração para a cooperação, de qualquer forma, orando, contribuindo, doando uma roupa que você gosta muito, né? Aí você doa aquela roupa para o missionário, para alguém. Ou você compra uma roupa para doar para o missionário. Quando abrimos o nosso coração para a cooperação, fazendo essas coisas todas, Deus abre os nossos olhos para que vejamos Deus. Quando nós vemos as coisas com os olhos de Deus, nós agimos de forma diferente. Porque com os olhos de Deus a gente vai compreender o que é verdadeiramente importante. Isso aqui não é importante. Veja que eu não estou falando de pecado. Eu não estou falando de pecado. Eu estou dizendo que tem coisas que a gente faz, despende uma energia enorme da gente, recursos, mas elas não são importantes. Para o reino de Deus, elas não são importantes. Certo? Você pode fazer o mesmo deslocamento com um carro zero ou com um carro mais baleadinho. Mas se Deus deu o baleadinho para você, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque pelo menos você tem um carrinho para ir, né? Se não tiver, glorifique pelo busão, glorifique pelo metrôzão, e vai glorificando. Vai glorificando. Esses textos que nós estamos lendo aqui, irmãos, foram escritos, e essas vidas que nós estamos falando delas aqui foram vividas numa época que nem energia elétrica tinha. Você já imaginou um camarada sem um papel desse aqui? O papel era da grossura de um tecido desse aqui, ou mais grosso, um pergaminho. O camarada ficar na prisão, às vezes, com luz de azeite lá, lamparina, né? Bota o azeite na lamparina, põe fogo, põe o pavio, põe fogo, aí fica lá: escreve aí, fulano. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. O cara fica lá escrevendo aquele negócio e tal.
Aí você nunca, Paulo nunca ia imaginar que um dia esse texto estava aqui na minha frente, no meu celular, no meu computador. É só você dar um clique, irmãos, aí aparece o texto bíblico. Não tem mais desculpa para ninguém deixar de ler a Bíblia, para não ler. Não tem desculpa. Está lá, no meu celular tem uma Bíblia que tem várias versões. A versão que eu quiser, eu aperto um botão e eu vou ler na versão que eu quiser. Mas para que isso acontecesse hoje, essa verdade acontecesse hoje, alguém teve que escrever na luz de lamparina. Um preso ditando e o outro escrevendo lá. E eles falando essas coisas aqui, ó, eu estou muito alegre por vocês. Sempre que oro por todos vocês, sempre que oro, peço por vocês com alegria. Entendeu? Com alegria. Então, isso aqui é para a gente pensar, refletir no tipo de relação que nós estamos tendo com Deus, né? O tipo de relação que nós estamos tendo com Deus é uma relação muito capenga. Se você levar em consideração a vida que você tem hoje, com a vida que esses homens tiveram na época deles, há 2000 anos atrás, nessas condições que eu falei, que você podia ser, de repente, bastava o imperador querer, você podia ser preso, amarrado numa estaca, passavam bastante piche, betume em você, óleos de todo tipo, e tocava fogo para iluminar o jardim do imperador. Por que isso, você me pergunta? Porque você era cristão. Você poderia ser preso de repente com mulher e filhos e num determinado dia deixava os leões ficar com bastante fome, aí num determinado dia colocava um monte de cristãos na arena e soltavam os leões. Era a diversão deles, ver os leões triturar os cristãos. Agora você vem falar em coronavírus, vem falar em se lamentar porque não pode vir à igreja. E outros que podem não vêm. Era para a gente ficar envergonhado, né, irmãos? Era para a gente ficar envergonhado quando lê a palavra de Deus, quando vê esse testemunho dessas pessoas. Era para a gente dizer para Deus: Senhor, só a tua graça mesmo para mim. Só a tua graça para me manter vivo, de pé. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, a gente desmorona, né? A gente perde o chão. É interessante que, agora é para terminar mesmo, estava vendo uma entrevista do pastor Jeremias Pereira, que é um pastor presbiteriano. Ele tem um programa na internet, um programa de entrevistas, e ele estava entrevistando o pastor Hernandes Dias Lopes. E o título da conversa era o seguinte, era uma pergunta, era assim: você tem medo? Aí ele disse para o pastor Hernandes: pastor, você tem medo? Ele falou assim: eu tenho alguns medos. Aí ele falou uma curiosidade, ele falou assim: olha, a frase que mais aparece na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a recomendação que mais aparece na Bíblia, pastor Hernandes Dias Lopes falando, depois de assumir que tinha alguns medos, a palavra, sabe qual é? A recomendação é: não ter mais. Aí, qual é a conclusão que ele chega, pastor? Ele disse assim: olha, se a Bíblia diz para a gente não ter mais, é porque a Bíblia sabe que ter medo faz parte da nossa natureza. Por isso que a Bíblia sempre está dizendo: não temas, eu estou contigo. Não se apavore, eu sou o teu Deus, né?
Aí ele começou a falar, ele disse que tem medo de lugares fechados, tem medo de altura. Uma vez ele foi subir numa torre num país aí, e para ver a vista lá de cima, chegou num momento lá que ele travou. Ele não ia nem para cima nem para baixo. E a pessoa que estava com ele disse, qual o problema é? Ele disse, não consigo mais, não vou nem para cima nem para baixo. Aí ele falou, a pessoa disse para ele, começou a controlar ele, né? Falou assim, não, olha, fecha os olhos, certo? Fecha os olhos. Não olhe nem para cima nem para baixo. Respira, calmo, fundo. Você vai ficar tranquilo e daqui a pouco você vai conseguir se movimentar. E ele foi e conseguiu sair daquela situação, né? Tem gente que está num elevador. Se o elevador quebrar e ficar parado ali, a pessoa entra em crise, né? Entra em crise. E o segredo é exatamente diminuir, por incrível que pareça, diminuir a oxigenação do sangue. Você pega um saco de plástico ou de papel e bota na boca e do nariz e fica respirando ali dentro, respirando o seu próprio ar. Vai chegar um momento que você vai respirar um ar saturado, cheio do próprio gás carbônico que você põe para fora. Isso vai diminuir tua oxigenação e automaticamente o teu corpo vai começar a reduzir os batimentos cardíacos, uma série de coisas ele vai começar a fazer normal. A adrenalina vai começar a diminuir e isso começa a fazer efeito. Mas eu estou aumentando a história para chegar no ponto que o pastor falou. O pastor Hernandes Dias Lopes falou uma coisa muito interessante sobre medo. Ele falou assim, olha, nós precisamos agora, veja só, o medo faz parte da nossa vida. E, inclusive, o medo é um fator de prevenção da vida. Quem não tem medo de nada, o provérbio já diz, morre cedo. Não tem medo de nada, morre cedo. Quem tem medo, não vou por essa rua não, que está muito escuro. Aí o outro, não tenho medo não. Aí vai lá, teve um tiroteio e morreu, né? Então ele disse assim, ó, é preciso que a gente aprenda a discernir o que faz parte da nossa natureza. Aquele medo faz parte da minha natureza, e a minha natureza é diferente da sua, que é diferente da pessoa que está ao teu lado. Aí ele dizia assim, o pastor Hernandes, é preciso que a gente aprenda a diferenciar o medo que faz parte da nossa natureza e aquele medo maligno que Satanás quer colocar no nosso coração. Como é que a gente aprende a fazer essa diferença? O outro pastor perguntou, ele disse assim, olha, aquilo que não faz parte da sua cosmovisão, ou seja, aquilo que não faz parte do seu histórico, é Satanás que está querendo que você tenha medo daquilo. Então, por exemplo, ele tem um histórico, claustrofobia, tem medo de lugar fechado, né? Então, se ele estiver numa situação qualquer que lembre aquela situação, ele pode ficar travado, como ele ficou e tal. Então, o que ele quis dizer é o seguinte, de repente você está com medo de fulano de tal que falou que ia fazer uma macumba para você. Isso não tem nada a ver com o teu histórico. Você está nas mãos de Deus. Quem quiser fazer macumba para você, faça. Só vai acontecer na sua vida o que Deus quiser que acontecesse. Satanás estava a fim de destruir Jó, mas Satanás só conseguiu fazer aquilo que Deus permitiu que Jó fizesse, né? Então, aquilo que você está vendo que não tem nada a ver com o teu histórico, repreenda, vai ler a Bíblia, vai orar, porque Satanás está querendo te oprimir. Ele não pode se apoderar de você. O crente não pode ser possesso por Satanás. Assim eu creio. Mas Satanás oprime a gente. Ele usa outras pessoas, ele usa situações para nos oprimir. E quando a gente perceber que é ele que está agindo, a gente repreende ele e vai viver a nossa vida. Então você sabe qual é o teu histórico, né? Eu tenho medo de falta de ar. Então, já viu que o negócio complica, né? Eu boto essa máscara aí, mas só Deus sabe como eu fico naquele cantinho ali. Eu fico controlado e tal. Mas eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço é tirar, né? Porque existe um histórico. Como nós não estamos numa sala de terapia,
não dá tempo nem de eu começar a falar o meu histórico aqui para vocês, mas existe um porquê, que envolve minha mãe, envolve a minha criação, envolve acontecimentos que aconteceram, perdoe a redundância, aconteceram comigo, né? E fez com que eu ficasse assim. Minha mãe era assim também. Existe uma coisa no meio familiar chamado lealdade. Por lealdade a uma pessoa que você ama muito, você às vezes desenvolve coisas que aquela pessoa tinha, né? Então, isso aí faz parte da minha vida, é o meu histórico. Agora, qualquer outra coisa diferente disso é Satanás. Repreenda e pronto. Repreenda, lê a Bíblia e vai fazer o que você tem que fazer, certo? Agora, mesmo no nosso histórico, Deus vem ao nosso socorro. Daí a frase que ele mencionou. O que mais tem na Bíblia é: não temas. Não temas, né? Não temas, porque Deus está contigo. Então, de manhã eu falava para os irmãos: você tem medo de morrer? Não, não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer. Tenho medo de sofrer, eu tenho medo de ficar doente e sofrer. Isso eu tenho. Mas eu estou nas mãos de Deus, vai ser o que Ele quiser fazer. Vai ser o que Ele quiser fazer. Mas eu não posso ficar tapando o sol com a peneira, dizendo: não, qualquer coisa que vier eu encaro. Não, vai ter coisas que eu vou encarar com mais tranquilidade, vai ter coisas que eu vou sofrer muito. Eu vou precisar muito de Deus, eu vou precisar muito de você, vou precisar muito das suas orações. Você vai precisar de mim. E eu vou ter que orar por você, para Deus fortalecer você, né? Em alguns casos é preciso que a gente peça mesmo a Deus para livrar você daquela coisa que é muito forte para você. Para a outra pessoa pode ser tranquilo, mas para você é muito forte. Então vamos orar uns pelos outros, tá bom, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos proteja. Vamos ficar de pé? Encerrar o culto com alegria. Feliz, diga amém. Amém. Tá fraco, tá fraco. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata palma. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condição, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo. No começo, aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Então cante. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia.
motivo da nossa alegria. Com Jesus? Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Vai na paz, meu irmão. Que Deus te abençoe.